Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos a mais um dia de aula de matemática, mais um dia de aula online, né? Seguimos com nossas aulas online. Vamos seguindo no conteúdo que estávamos vendo, né? Seguindo falar sobre gráfico de função e esse tipo de coisa. Vamos ver aí só alguns detalhes sobre os gráficos. Vem comigo, vamos para a aula. Então ainda falando sobre os gráficos da função, certo? Vamos falar algumas coisas observando apenas os gráficos da função. Então o primeiro detalhe a ser observado são os zeros de uma função. O que são os zeros de uma função? Os zeros são quando o x vale zero ou quando o y, ou seja, o resultado da função, né, dá igual a zero. Então, como é que a gente consegue saber, só olhando o gráfico de uma função, onde é que o x é zero, quanto é o valor de x igual a zero e quando é que o y é igual a zero? Só olhando o gráfico. Vamos ver. Então vamos desenhar aqui um gráfico, tá? O eixo x é sempre esse que está deitado, horizontal, né? E o eixo y esse vertical em pé. Vamos desenhar aqui um gráfico. Bom, esse gráfico é de uma equação polinomial de grau 1, ou seja, é uma reta, certo? Mas poderia ser qualquer gráfico, a gente consegue observar, tá? Bom, os pontos onde x é igual a zero e y é igual a zero é muito fácil da gente observar. Basta a gente lembrar o seguinte: onde é que x vale zero aqui, já que não tem número nenhum? X é igual a zero, eu já falei algumas vezes para vocês que é aqui na origem, ó. Aqui na origem o x vale zero, no encontro das duas retas, certo? X vale zero. Se x vale zero, qual é a altura da função, do gráfico da função aqui nesse ponto? Então a gente vai olhar a altura aqui. Então, onde o gráfico encostar no eixo y, onde tiver aqui encostado no eixo y, quer dizer que é o valor de x igual a zero. Então esse daqui seria o ponto onde x é igual a zero, tá bom? Então quando x é igual a zero, o gráfico toca no eixo y. Novamente repetindo, x é igual a zero, o gráfico da função toca no eixo y. Tá certo? Então esse daqui é o ponto x igual a zero, porque está tocando no eixo y. E onde é que o y é igual a zero? Bom, eu falei no vídeo anterior, eu citei, né, que o y representa, o valor y representa essas alturas aqui, né? Então aqui a altura y tal, aqui é uma altura negativa, né? Está indo para baixo, então já está negativo, enfim. Então o y ser igual a zero quer dizer que não tem altura, nem positiva nem negativa. Onde é que não tem altura, nem positiva nem negativa? Nesse ponto aqui, ó, onde está tocando no eixo x, certo? Quer dizer, a altura zerou, ele tocou no eixo, certo? Então quer dizer o seguinte, vamos agora falar para todo mundo entender, certo? Quando x é zero, ele toca no eixo y. Quando o y é zero, ele toca no eixo x. É o contrário um do outro, certo? X é zero, tocou no eixo y, no caso, no contrário dele. Y é zero, então tocou no eixo x, certo? Quando 1 é zero, quer dizer que toca no outro eixo. Beleza? Então dá para entender, né? Então vamos ver outro exemplo aqui na frente. Vamos desenhar o gráfico, x, y, está aqui o gráfico. Observe que agora não é mais uma reta, tem uma curva aí, né? Então ela tocou mais de uma vez nesse eixo x aqui, ó. Tocou mais de uma vez nesse eixo x aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos eles são zero. Tocou no eixo x, quem é zero? É x? Não, né, galera? Foi o que eu falei, contrário. Tocou no eixo x, então y, zero. Tocou no eixo y agora, ó, né? No eixo y, tocou no y, x é zero. Tocou no x novamente, ó, tocou no que está deitado, é o x. Então
y, 0. Então nós temos um ponto aqui que y é 0, outro ponto aqui que y é 0, e aqui um ponto onde x é igual a 0. Então temos 3 zeros nessa função, nesse gráfico aqui, mostrando esse gráfico. Uma observação importante para vocês, vai ser colocado agora na sequência, mas é importante, eu já vou até citar para vocês, a quantidade de vezes que um gráfico toca no eixo X, aqui ó, foram duas, né? Mas pode ser mais, pode ser menos, pode ser nenhuma, tá? Pode ser 0, 1, 2, 3, vai depender da função, certo? Agora, no eixo Y, sempre de novo, para vocês não esquecerem, ele vai tocar uma vez apenas, nem mais nem menos. Não tem como não tocar e não tem como tocar mais de uma vez, certo? Se é função, só vai tocar uma vez. Pode aparecer algum gráfico que toque mais de uma vez? Pode, só não vai ser de função, mas pode acontecer de um gráfico aí doido qualquer tocar mais de uma vez no eixo Y, só não vai ser função, beleza? Então nesse eixo em pé aqui, ele só toca uma vez. No eixo deitado, vai depender da função. Ela pode tocar uma vez, como foi o exemplo que a gente viu anterior, pode tocar duas vezes, que é esse caso aqui, pode tocar mais, pode tocar 3, 4, 5, pode tocar nenhuma, professor? Pode. Já imaginou se esse gráfico aqui, ó, que está desenhado, ele fosse um pouquinho mais para cima, ele fizesse essa curva aqui, ó, então ele não ia tocar lá nunca, né? Porque veio descendo, chegou aqui e voltou. Então ele não ia tocar embaixo. Então pode acontecer dele tocar nenhuma vez, uma, duas, três, quatro, vai depender da função. Só que no eixo Y é obrigatório tocar uma vez apenas, nem mais nem menos. Beleza, galera? Então esses são os zeros da função. Vamos seguindo aqui. Vamos falar agora sobre o que não é função. Como é que eu olho um gráfico e digo, esse gráfico não é de uma função? Vamos ver. Então, eu acabei de dar um exemplo para vocês. Só vamos aprimorar essa ideia aqui, tá? Bom, primeiro eu vou colocar aqui o gráfico de uma função normal. Foi o gráfico da função que a gente viu agora anteriormente, né? Beleza, esse gráfico aqui é função. Agora, esse outro... Beleza, esse gráfico aqui é função, tá? Como é que eu sei isso? Vou saber se é uma função se, quando eu traçar qualquer reta aqui, ó, como é que eu posso dizer? Paralela ao eixo Y, essa reta só pode tocar uma vez no gráfico. Se eu passar ela em qualquer canto aqui, se eu botar ela aqui, ela só vai tocar uma vez nesse gráfico. Se eu passar ela aqui, ela só vai tocar uma vez no gráfico. Se eu passar uma reta aqui, ó, descendo, só vai tocar uma vez no gráfico. Se eu passar aqui, só vai tocar uma vez. Então, independente de onde eu passe, só vai tocar uma vez nessa linha azul, que é o gráfico da função, né? Então, qualquer reta que eu passar aqui, tem que ser uma reta paralela a essa, ou seja, retinha assim, tá bom? Ela não pode ser deitada, não. Se ela for deitada, pode acontecer de tocar duas vezes. Então, se ela for, você pegar uma régua aí na sua casa, vê aqui, traz a régua e passa uma reta aqui, paralela ao eixo Y, só pode tocar uma vez no gráfico. Se tocar mais de uma vez, então tá errado. Que vai ser exatamente o exemplo que a gente vai colocar aqui, ó. Tá aqui o plano de coordenadas, né? E esse é o gráfico. Percebam que ele fez uma curva aqui em cima e deu uma voltada. Epa, essa voltada é que lascou tudo, tá? Essa voltada é que lascou tudo. Por quê? Porque se eu passar agora uma reta nessa voltada, percebam aí, ó. Esse gráfico ele pode até não tocar no Y, ele pode descer aqui e fazer qualquer outra coisa. Só que pelo fato dele ter dado esse retorno aqui, ó, quando eu passo a reta nesse ponto, epa, tocou aqui e tocou aqui, tocou duas vezes no gráfico, então tá contaminado.
não é função, beleza? Se essa retinha tracejada, que percebam que não é o plano de coordenado, tá? Não é o eixo Y ainda, é uma reta paralela ao eixo Y, que eu tracei aqui só o pontilhado, né? Percebam que tocou 2 vezes no gráfico, então está contaminado, não é função. Então, esse primeiro aqui tá ok, tocou só uma vez e você percebe que em qualquer ponto que eu traçar ela aqui só vai tocar uma vez mesmo, não tem como tocar 2. Já essa aqui, nesse ponto tocou em dois pontos, né? Nesse ponto em X, tocou em 2 pontos aqui, então está contaminado, não é função. Vamos ver outro exemplo aqui na frente, plano coordenado e um círculo. Eu acredito que esse gráfico aí, muita gente já viu. É um gráfico da geometria analítica, não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Isso é um gráfico de matemática, beleza, ok, só não é função. Então não tem a ver com o nosso assunto aqui agora. A gente não pode utilizar um gráfico desse falando sobre função. Por quê? Porque se eu passar aqui, essa reta pode ser passada em qualquer canto desse gráfico aí, né? Pensem aí comigo, que não vai ser função, porque tocou 2 vezes. E outra coisa ainda aqui, observe, eu falei que obrigatoriamente a função tem que tocar no eixo Y, né? Tem que tocar no eixo Y. Essa daqui não tocou também, então está abolida 2 vezes, certo, galera? Então, olhando o gráfico, a gente consegue observar se é função ou se não é função por conta desses 2 detalhes aí, tá bom? E também a gente já viu aqui anteriormente os zeros da função. Então era o que eu tinha para hoje. Então o que nós temos mais para hoje, para finalizar o nosso vídeo e ficar todo mundo feliz? Atividade, com certeza. Então pessoal, fica aqui, com certeza vocês já viram no link aqui na descrição do vídeo a nossa atividade. Tá também lá no aplicativo de mensagens, né, que com certeza vocês também já viram a atividade. Qualquer dúvida pode me chamar, teririm, liga pra mim. Então, que piada sem graça, né, velho? Piada horrível, piada de professor de matemática é assim mesmo. Então galera, eu fico por aqui, fiquem com Deus, até a próxima, eu fui, tchau, tchau.